Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e ouvirmos mais uma história que Jesus nos deixou registrado aqui na nossa Bíblia. Crianças, as histórias que temos aprendido, temos visto que Jesus compara o reino dos céus com a terra, não é mesmo? E nós aprendemos que para que nós possamos garantirmos a nossa salvação e garantirmos a nossa vida eterna, nós precisamos seguir os caminhos de Jesus. Precisamos seguir a sua palavra. Então nós temos que viver uma vida de renúncia. Mas o que é renúncia, tia? Renúncia, crianças, é quando nós deixamos de fazer aquilo que nós queremos e passamos a fazer aquilo que Jesus quer que façamos. Nós deixamos de escutar o nosso próprio eu, de escutar o nosso próprio coração e passamos a escutar a voz do Senhor. Crianças, se nós tivermos um coração limpo, um coração puro e aberto, certamente nós estaremos prontos para ouvirmos e atentarmos à voz de Deus. Na história de hoje, crianças, vamos aprender, o tema da nossa história é a história de um casamento. Uma parábola que o Senhor contou aos seus discípulos, comparando o reino dos céus com a vida terrena. E aqui ele compara, crianças, sobre a entrada no céu. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Crianças, a salvação, a palavra de Deus está para todos, mas nem todos irão alcançar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas deixam os seus corações endurecidos e não permitem que o amor de Deus transborde em teu ser e faça uma total transformação. Então, assim, eles não alcançarão a salvação, tampouco o reino dos céus. Para que nós possamos alcançar a salvação e o reino de Deus, nós precisamos viver uma vida de comunhão. Não esqueçam, crianças, uma vida de comunhão com Deus, para que nós possamos garantir a nossa vida eterna. Crianças, abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 1, tudo bem? Então peça ajuda para o papai, para a mamãe, caso você ainda tenha dificuldade em manusear a Bíblia, tudo bem? E vamos ler junto com a tia. Mateus 22, a partir do versículo 1. A parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar sobre parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu caminho, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhes: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, criança, nessa parábola de hoje, Jesus veio nos ensinar que assim como essa parábola, onde o rei preparou uma festa, preparou um banquete para o casamento do seu filho. Então ele mandou chamar a todos, mas eles não quiseram ir. Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com as coisas da terra. Eles estavam preocupados com as suas fazendas, com as suas casas, com os seus negócios. E eles não tinham tempo para ir para a festa. Quem não gosta de ir para uma festa, não é mesmo? Mas aquele povo estava com o coração endurecido. E eles não se importaram com a ordem do rei e não foram para a festa. E crianças, vejam só, eles estavam muito preocupados, vejam, preocupados com os filhos, preocupados com as vendas, preocupados com o comércio, preocupados com os seus animais, e não se importaram de ir para a festa do rei.
O rei ficou muito irado e ordenou que os seus servos fossem novamente chamar as pessoas. Eles ficaram muito irados com o convite do rei. Então, eles não obedeceram a ordem do rei. Eles não foram para a festa. E muitos deles, crianças, até maltrataram os servos do rei. Amarraram e o mataram. O rei, irado com aquilo que eles fizeram, mandou que a tropa deles destruíssem toda aquela cidade. Então, o rei escolheu outros servos e pediu para que novamente eles fossem pelo caminho. E quem eles encontrassem era para chamar: os bons e os maus. E assim os seus servos fizeram. Chamaram a todos para a festa de casamento. Mas, crianças, naquela época, eles tinham um combinado. Quem fosse chamado para o casamento deveria se vestir com uma roupa específica nupcial. Era uma roupa certa, não podia ir qualquer roupa. Então, o rei mandou que todos se preparassem. E lá, quando já estava no casamento, olha só, vejam, muita gente, não é mesmo? Mas no meio deles havia um que não obedeceu à voz do rei. Não colocou roupas nupciais. O rei, olhando aquilo e vendo, ficou indignado e falou: amigo, como você conseguiu entrar aqui sem as roupas nupciais? Então o homem, sem saber o que falar, não falou nada para o rei. E o rei imediatamente pediu para que o tirassem dali e lançassem para fora. E aí, crianças, o Senhor Jesus veio nos ensinar que assim será a nossa entrada no céu. Assim será o dia que Ele voltar para nos buscar. Crianças, nós não sabemos o dia e não sabemos a hora que Jesus voltará, não é mesmo? Por isso, nós devemos estar todo o tempo preparados para a sua vinda. E então, crianças, Jesus lançou a sua palavra para todos. A palavra de Deus está aqui para todos. Muitos a escutam, até guardam um pouco no seu coração, mas poucos a seguem. E aí, vejam só, o nosso Memória em Ação é o versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, veja só, o rei chamou muitas pessoas para a sua festa, não foi? Primeiro ele chamou só o pessoal que morava ali perto da casa dele, mas eles não quiseram ir porque eles estavam muito preocupados com os seus afazeres. Então ele pediu para que chamassem todos, os bons e os maus, ele não se importou. Mas quando ele foi para a festa e viu que lá havia um homem que não fez o que ele mandou, que era colocar as vestes nupciais, ele pediu para que fosse lançado para fora daquela casa. E assim será no reino dos céus. Muitas crianças estão lá na igreja, muitos dizem servir a Jesus, mas o coração, na verdade, não é digno de receber a Jesus. Então, assim será o reino dos céus. A palavra de Deus está para todos. Quem quiser escutar, escute. Mas, crianças, nem todos aguardam no coração e as fazem com carinho. Aguardam no coração e seguem o que Jesus ordenou. Então, que nós possamos, crianças, nesta manhã aprendermos um pouquinho mais de que não basta apenas irmos para a igreja, orarmos, cantarmos. Nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus. O nosso coração precisa estar de acordo com o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Que nós possamos fazer aquilo que Jesus quer que façamos. Que o nosso coração esteja sensível a escutar a voz de Deus. E quando nós escutarmos a voz de Deus, que nós possamos fazer aquilo que Ele nos manda. Pois assim, criança, garantiremos a nossa salvação e a nossa vida eterna. O Senhor nos preparou um lugar muito lindo, não é mesmo? O céu já está preparado para nos receber, assim como aquele rei. Aquele rei havia preparado um banquete para a boda de casamento do seu filho. O céu também está pronto. Deus já preparou tudo para a nossa chegada aos céus. Mas, crianças, para que nós possamos garantir a nossa vida eterna, nós precisamos viver uma vida de comunhão com Deus. Então, crianças, quando você estiver na sua casa, fazendo a lição, brincando, pare um pouquinho, faça uma oração, leia a sua Bíblia, cante um louvor, adore a Deus onde quer que você esteja. Ainda estamos impossibilitados de nos encontrarmos na igreja, mas nada nos impede de adorarmos ao nosso Deus. Então, crianças, durante a semana, tire um tempinho, pare de brincar um pouquinho. Na hora da brincadeira, você vai lá ler a sua Bíblia, faça uma oração. Quando acordar, faça uma oração. Ao dormir, faça uma oração. Vamos falar com Deus para que nós possamos termos uma vida de comunhão. E assim, nós possamos ouvir e ficarmos atentos ao que Deus tem para nos dizer. Crianças, o céu já está preparado para nos receber. Pois assim como a nossa Bíblia diz, aqui no nosso Memória em Ação está escrito: pois muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22:14. Então, crianças, muitos são chamados para o reino de Deus. O Senhor deixou a palavra dele postas a todos quanto quiserem ouvir.
mas poucos são os escolhidos, porque poucos estão sendo obedientes, poucos estão determinados a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Poucos estão determinados a renunciar aquilo que querem para fazer aquilo que Deus quer que faça. Crianças, que nós possamos aprender um pouquinho mais e seguirmos a palavra de Deus. Que nós venhamos segurarmos firme nas mãos de Jesus e que nós venhamos firmar a nossa fé. Então, crianças, só assim garantiremos a nossa salvação. Então, desejo a vocês uma excelente semana, que vocês possam, junto com o papai, com a mamãe, com toda a sua família, adorar a Deus e de todo o nosso coração, para que juntos nós possamos viver em uma só união e que possamos nos encontrar no céu. Um grande beijo para vocês, uma excelente semana e até a próxima.